essa igreja, ela é do período colonial. A primeira edificação dela é de 1500, mas ela passou por 2 terremotos, então essa aqui já é a terceira edificação, que foi ao final de 1700. Então, a característica principal desse terceiro templo construído é neoclássico, mas tem ainda umas reminiscências do barroco, uma escadaria ali com características do barroco. No mais, prevalece o estilo neoclássico. Olha que interessante, aqui no corredor do Museu La Merced, pinturas do século XVII e XVIII, ou seja, barroco, representando os reis de Judá e Israel, que são os reis que anunciam a chegada de um grande reinado, de um grande rei, que seria um rei de vitória e de paz. E a iconografia aqui, inspirada no Antigo Testamento, ela ilustra a missão do povo elegido, ou seja, mostrando os reis dos povos de Judá e Israel que anunciaram a profecia de Jeremias da chegada de um rei justo, vitorioso e pacífico, ou seja, Jesus, ao qual os judeus não reconheceram como tal. Aqui um óleo sobre tela do século XVIII. Aqui candelabros e coroas do século XVIII. Nessa sala aqui muitas pinturas datadas entre os séculos XVII e XVIII, que é o período barroco. Aqui umas imagens de vestir do século XVIII. Aqui dentro do Museu La Merced, na primeira sala, alguns vasos utilizados para cerimoniais no período pré-hispânico e também um conjunto cerâmico que representa a produção. Uma tapeçaria exposta aqui destaca que o têxtil é um elemento central nas culturas andinas, tanto pela questão da energia destinada na sua fabricação, como pelas suas funções políticas, sociais. O têxtil pré-colombiano, ele constituiu um complexo artefato estético e cultural. E aqui nós temos um utensílio denominado tupú. O tupú é um acessório que as mulheres quechuas, da cultura quechua, utilizavam para prender as suas mantas, ou seja, para a manta ficar fixada à frente. Igreja de São Agostinho é da Ordem de São Agostinho e é uma igreja de característica barroca e colonial. Então, olha só, muito me interessa conhecer o período colonial daqui, as edificações desse período. E essa igreja, a pedra fundamental, ela foi lançada ao final de 1500. A primeira edificação foi início de 1600, meados de 1600, 1647, foi destruída por um terremoto e na sequência, ainda em 1600, foi reconstruída. Lá no altar tem uma característicazinha neoclássica, mas penso que tenha sido incluída posteriormente, porque aqui a nave é colonial e barroca. Dá uma olhadinha. Estamos em Santiago, no Chile, e não é em qualquer edificação, não. Essa é a igreja mais antiga aqui da cidade. Ela é icônica, é um ícone aqui da cidade. Sabe por quê? Ela foi edificada no período colonial aqui do Chile. Então, ela é de 1572. De lá para cá, ela passou por 15 terremotos e continua em pé aqui. Mas dá uma olhada na robustez dessas paredes. As pedras que foram usadas para edificação são enormes e o estilo dela
é um estilo barroco, mas o altar é mais recente, já tem um estilo neoclássico. A torre também é mais recente e já não é do estilo colonial. Muito interessante andar pela igreja. O forro dela, ele é feito de pequenos pedaços, vocês já vão ver, e todos eles com desenhos e pinturas em alto relevo, com dourados, ou seja, o barroco está presente aqui no forro da igreja. E a igreja de São Francisco, ela foi declarada monumento nacional em 1951 e ela está justaposta ao convento. Então, esse registro como monumento nacional é referente à igreja e referente ao convento. E aqui na igreja tem uma portinha de vidro a partir da qual nós podemos mirar o convento. Dá uma olhadinha. Olha só, portinha de vidro. E aqui tem o convento. À frente do convento fica o museu. Daqui a pouquinho nós vamos para o museu, que é o Museu Colonial, Museu Religioso Colonial aqui de Santiago. Olha o detalhe dessas paredes em pedra. A robustez dessa edificação é surpreendente. Bom, resistiu a 15 terremotos. Estamos no pátio do Museu São Francisco. Esse museu que é um museu específico do período colonial, traz as memórias do período colonial no Chile e também na América Latina, porque algumas coisas, por exemplo, do Peru aqui também. E para mim é um museu muito importante de visitar, porque quando eu falo acerca do período colonial no Brasil, os meus estudantes perguntam, e nos outros países da América Latina? Eu não sei o que falar. Entrando aqui numa das salas de exposições. Aqui no Museu São Francisco, além de obras de arte, tem também peças de mobiliário, esculturas, alguns artefatos. Aqui é a chamada Santa de Vestir, que tem uma boa coleção aqui, dos séculos 17, 18, 19. Gente, que bom que eu pude filmar, que eu vou poder fotografar, porque é uma riqueza o que tem aqui dentro. É assim, não tem preço essa coleta de imagens, sabe? E, inclusive, como hoje resta pouco tempo, hoje é sábado, o museu fecha às 2 horas, eu fui convidada para regressar na segunda-feira para ampliar essa coleta de imagens. Que chique, hein? Muito legal conhecermos um pouquinho mais acerca da história aqui, da arte aqui de Santiago do Chile. Essa igreja de São Francisco, no centro da cidade, representativa do período colonial. Falando um pouquinho mais acerca da história da arte na América Latina. Assista os outros vídeos, deixe seu like, nos siga no canal.